Faixa nobre do esporte. Faixa nobre do esporte. Pô, galera, tô chegando, tô na área, é o Faixa Nobre do Esporte que tá começando nessa terça-feira, aqui a 3FM 91,3, a rádio de Fortaleza. E você conosco, né, ouvindo geral aí o Faixa Nobre do Esporte, toda Fortaleza, todo mundo também, né, estamos para todo mundo através de radioartilheiro.com.br. Acessa aí, parceira da equipe Bola na Rede, e você vai poder acompanhar a programação esportiva da 3FM com a equipe Bola na Rede, o Faixa Nobre do Esporte e também o Futebol Bola na Rede, as nossas transmissões esportivas. Dá aquela fortalecida, né, pra variar na nossa interatividade. Vai lá no facebook.com/bola na rede, Twitter, @bola_na rede, Bola na Rede Zap, WhatsApp mais fora do normal para você mandar aquele recado esperto, fazer aquele contato conosco. 98935-1841, 98935-1841, terça-feira, 12 de julho de 2016, você aproveitando aí as férias, o mês das férias, o mês que a rapaziada aí espera o ano inteiro, né? Julho, dezembro, alta estação, Fortaleza, cidade turística, e a gente dá aquelas boas-vindas para você que está desfrutando das férias aqui em Fortaleza. Seja bem-vindo. Estamos juntos aqui em 91,3 no Faixa Nobre do Esporte. É isso, né? O Faixa Nobre do Esporte está começando nessa terça-feira. Como eu falei, terça-feira de Série B do Campeonato Brasileiro, abertura de mais uma rodada. A gente vai falar daqui a pouco os resultados dos jogos em andamento, no caso do jogo em andamento, e também muita informação sobre Criciúma, Botafogo da Paraíba, enfim, estamos juntos aqui em 91,3 para fazer o Faixa Nobre do Esporte. Daqui a pouco a participação de Regis Melo, tem também o JP Quintela, rapaziada toda aqui em 91,3 concentrado para fazer o Faixa Nobre do Esporte. Vamos aos destaques de hoje, terça-feira, vamos que vamos começar o Faixa Nobre do Esporte. Vamos lá começar. Vamos destacar o Ceará com o Rodrigo Cavalcante. O técnico Sérgio Soares explica por que realizou o treino sem a presença da imprensa na manhã desta terça-feira em Porangabuçu. A gente tem que criar uma dúvida no Botafogo. Se nós passarmos todas as situações que foram feitas hoje, né, evidentemente que vocês vão passar, todo mundo hoje busca informação através da internet e com certeza vai se preparar para qualquer situação que a gente possa apresentar. Meia Thomas Bastos fala sobre o Botafogo da Paraíba, adversário desta quarta-feira. É uma equipe muito forte, uma equipe entrosada, onde meio que mesclada, né? Tem jogadores experientes e jogadores novos, que temos que tomar muita atenção, né? Com a rapaziada dele da frente, que é uma equipe muito rápida. Com 19 atletas, delegação alvinegra já está em João Pessoa. Essas e outras informações você confere daqui a pouco no Faixa Nobre do Esporte. Agora vamos à manchete do Botafogo da Paraíba, o Belo, o time da Estrela Solitária Vermelha. Botafogo da Paraíba estará enfrentando essa semana Ceará e Fortaleza. O Ceará primeiro lá em João Pessoa pela Copa do Brasil e o Fortaleza no domingo pela Série C do Campeonato Brasileiro. O Caleb traz a manchete do Botafogo da Paraíba. Bora, Caleb. Cadê o Caleb?
E portões fechados, o Botafogo encerrou os preparativos para a partida de amanhã. Volante é dúvida para esse jogo. Detalhes daqui a pouco no Faixa Nobre do Esporte. O Faixa Nobre do Esporte, destacando os adversários do Ceará. Tem também a manchete do Criciúma, né? O time da terra do carvão mineral também é destaque aqui no Faixa Nobre do Esporte. Faixa Nobre do Esporte destacando agora o time do Criciúma. Tony Marcos, repórter lá de Criciúma. Técnico Roberto Cavalo tem problemas para definir a equipe do Criciúma que enfrenta o Ceará na tarde deste sábado. Fortaleza. Alex Oliveira. Para o jogo domingo contra o Botafogo, Guto e Rosinei fora, como diz o doutor Vinícius Filho. Bem complicado para o Guto estar presente e também para o Rosinei, né? Aí quanto aos outros, o Everton a gente vai precisar ver ainda o exame de imagem amanhã para dar um prognóstico melhor. Simões, Daniel, Juliano tem amplas capacidades e o Núbio vai depender da parte física, e aí uma decisão da comissão técnica mesmo. O volante Juliano voltou no último jogo contra o Remo. Olha, para mim foi uma felicidade ter voltado a campo. Fiquei 2 semanas fazendo um tratamento forte para ter condição de jogo. Realmente passei por uma situação aí que não é muito comum. Após folga de ontem, elenco tricolor voltou aos treinamentos. Detalhes daqui a pouco no Faixa Nobre do Esporte. Faixa Nobre do Esporte. É isso, é a Faixa Nobre do Esporte, terça-feira, tá só começando, bombando em informação pra você aqui, 91,3. Tem futebol todos os dias agora, pra todos os gostos. A gente vem falando isso porque é uma verdade, né? Aí sobra pro torcedor, que fica perdido sem saber o dia que seu clube de coração irá jogar. Hoje tem Série A e tem Série B do Campeonato Brasileiro. Série A, o clássico paulista, Palmeiras e Santos. Daqui a pouco, 8h30 da noite, lá no Allianz Parque, o estádio do Palmeiras, né? As equipes já se enfrentaram muito da temporada, desde a decisão da Copa do Brasil do ano passado, e vai ser um grande jogo daqui a pouco, 8h30 da noite, então, no Allianz Parque, Palmeiras e Santos Futebol Clube. Dorival Júnior completando 1 ano à frente do comando técnico da equipe santista. Hoje a abertura também de mais uma rodada, a 16ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O nosso representante Ceará não estará em campo hoje, estará em campo apenas sábado, 4 da tarde, contra o Criciúma. Hoje, Atlético Goianiense e Londrina estão jogando pela 16ª rodada, abertura da rodada. A bola rola desde as 7h15 da noite e o Atlético Goianiense vai perdendo, hein? O Londrina vai surpreendendo o Atlético em intervalo de jogo lá no Serra Dourada, e o Londrina vai vencendo o Atlético Goianiense, gol de Kerrison, voltando a marcar com a camisa do Londrina, vai vencendo aí de forma parcial o Atlético Goianiense, intervalo de jogo então lá em Goiânia. Um resultado que podemos considerar bom para o time do Ceará, desde que ele faça a parte dele, que vença o Criciúma na rodada aí, na 16ª, que é sábado, 4 da tarde, com cobertura aqui em 91,3, com a equipe Bola na Rede. 2 jogos nessa terça-feira, dia 12, pela 16ª rodada. Abertura, Paraná e Paysandu, para um bom jogo daqui a pouco, 9h30 da noite. O jogo que acontece na Vila Capanema, lá em Curitiba, no Paraná. As equipes tentando subir na tabela, o Paraná tentando se aproximar do G4, ou entrar no G4, e o time do Paysandu tentando se aproximar ali do pilotão de frente. Começou mal, está tentando dar uma reagida o time do Paysandu. São os 2 jogos da noite dessa terça-feira. Comigo tá o Regis Melo, e eu falava no início aqui, Regis, que de técnico de futebol, né, que é complicada a profissão, e o Dorival Júnior, que praticamente iniciou sua carreira aqui no Fortaleza em 2005, não foi muito bem, apesar de eu achar que era cedo para mudar o comando técnico, mas na época mudaram e tiraram o Dorival, e ele hoje treina grandes equipes, né? Fica até complicado ele voltar a treinar uma equipe no futebol cearense, porque ele tem muito mercado hoje na Série A, e completa 1 ano hoje à frente do comando técnico do Santos Futebol Clube. Dorival, que já teve outras passagens por lá vitoriosas, naquele começo do Neymar também, aquele problema com o Neymar, quem não lembra, né? Que o Neymar começou a criar problemas no início da carreira dele, e justamente quando o Dorival Júnior era técnico do Santos. Boa noite, Regis.
Boa noite, Adriano Júnior, boa noite ao amigo que se liga no Faixa Nobre do Esporte. Verdade, Adriano, aí Dorival Júnior completando um ano à frente da equipe santista, um fato até, podemos dizer, infelizmente raro no futebol brasileiro, né? Um treinador completar 12 meses. A gente cita o exemplo da própria segunda-feira ontem, pela manhã, o Agel Fuchs, ou no domingo à noite ainda, no final da rodada, já foi demitido com 10 meses aproximadamente de trabalho lá no Inter. No Internacional de Porto Alegre. Pouco tempo desempregado, né? Isso, já voltou, né? Menos de 24 horas. Parece que o time do Figueirense estava só esperando. Exatamente, verdade. E ele que saiu justamente do Figueirense para ir pro Inter, né? E aí volta a casa, digamos assim, fez uma boa campanha no Brasileirão do ano passado pelo Figueirense também, o Agel. Mas voltando ao Dorival, Adriano, é um bom treinador, um treinador aí que já treinou grandes clubes. Eu lembro de um trabalho bom dele no Vasco, inclusive ele foi campeão da Série B pelo Vasco, né? Também fez uma... O Vasco que vira e mexe, né? Volta à Série B. Verdade, Vasco e Botafogo, uma dessas né? passagens pela Série B, ele foi campeão. Isso. Aquela outra passagem do Vasco que não foi tão brilhante, né? Pela Série B, não foi campeão, mas conseguiu acesso. Isso, essa já foi com o finalzinho o Joel Santana, né? O Adilson Batista. Papai Joel, né? O Natalino. Isso, depois Papai Joel. Se não me engano, o último trabalho dele, né? Foi esse na Série B. O Natalino reclama, né? Que não recebe mais convites para trabalhar. É verdade, há quem diga que ele está ultrapassado e ele rebate isso veementemente, não concorda de maneira nenhuma, né? Você acha que ele está ultrapassado, Joel? Bem, é preciso a gente ver o trabalho dele, né? Pra avaliar ele sem trabalhar. A prancheta ele não larga. Tem coisas, Adriano, que estão intrínsecas, né, na pessoa, então é peculiar dele, já criou até uma espécie de marca com a prancheta, então deixa ele com a prancheta, isso não vai medir a competência ou não do Papai Joel, que é um multicampeão, principalmente na década de 90, né, ganhou muitos títulos lá no futebol carioca, pelos 4 grandes, eu acho engraçado, Vasco, Botafogo, ele tem Flamengo. umas frases de efeito que às vezes se voltam contra ele, né, ele também é considerado, ou era considerado na Bahia, pela torcida do Bahia, como um ídolo. Foi campeão também baiano lá, como técnico, mas quando o Bahia o procurou em um determinado momento, ele deu uma declaração. Eu achei que também a rapaziada também interpretou de forma errônea. Ele, agradecendo a proposta do Bahia, mas ele se expressou mal, falando que tinha peixe grande procurando ele. Aí a torcida do Vitória e também a própria imprensa baiana entendeu como se ele estivesse desdenhando o Bahia, chamando o Bahia de peixe pequeno, e apelidaram o Bahia de sardinha. A torcida do Vitória chama a torcida do Bahia de sardinhas hoje. Torcida. E ele tentou se desculpar e o negócio pegou e é sardinha hoje. E inclusive eu lembro de uma passagem, eu não sei quando foi essa declaração, faz muito tempo ou não, Adriano? Com alguns anos, mais ou menos. Hoje o Joel tá sem mercado, né? Isso. Tá com mais ou menos uns 8 anos. Não, porque teve uma das coisas que chamam a atenção, que me chamaram a atenção numa das apresentações dele pelo Bahia, foi essa. Ele disse, perguntado sobre isso, ele disse: eu só treino time grande. Ou seja, querendo dizer que o Bahia era uma equipe grande, como de fato eu acredito que seja. Mas voltando ao Dorival, Adriano, a gente fica feliz por esse aniversário aí de trabalho dele por um ano, porque ele vem fazendo um bom trabalho no Santos. É bonito você ver o time do Santos jogar hoje. Então é interessante quando treinadores têm um tempo para trabalhar, para impor sua filosofia. Isso muitas vezes gera um bom futebol. A equipe do Santos é uma equipe muito bem armada, muito bem montada, e nós que trabalhamos com futebol, comentando futebol, falando sobre futebol, estudando um pouco também de futebol, a gente gosta de ver bons jogos, boas equipes, jogadores talentosos, e o Santos tem muito disso, né? O Santos é um celeiro de craques, né? Você vende um jogador jovem sai, estoura, logo já tem outro também surgindo. Então o Santos tem uma base muito boa, as categorias de base lá são bem valorizadas, o clube inclusive consegue vender jogadores, né, a um preço bom, e revelar também jogadores que às vezes não querem nem sair do clube, a não ser para um clube gigante da Europa. É o caso do, por exemplo, o Gabriel,
que recebeu uma proposta há pouco tempo milionária da China e não aceitou, esperando um time e no clássico top da Europa, não tem né? outro Gabriel, né? Tá suspenso, o Gabriel do Palmeiras, tá suspenso. Isso, hoje. Gabriel Jesus, é verdade. Falar em Gabriel e falar em Santos, tem o clássico logo mais, né? 20 horas o jogo, 8h30, né? 20h30. Então vai começar daqui a pouco, a bola vai rolar lá em São Paulo para esse clássico que vem ganhando uma rivalidade, né? Vem se acentuando nos últimos anos pelas finais, por declarações, por polêmicas. Praz versus Ricardo Oliveira, o Lucas Lima sempre alfinetando os palmeirenses. Então são coisas que apimentam, né? Acabam apimentando aí esse clássico. E desejo sorte aí ao Dorival, que ele possa continuar com esse bom trabalho no Santos. É bom, Adriano, eu gosto quando há uma continuidade no futebol, né? Quando o treinador é competente e ele tem essa continuidade, geralmente o resultado é positivo, é bom futebol, são vitórias, títulos e sorte aí pro Dorival nesse Brasil de técnicos que sofrem bastante com essa questão da rotatividade, Adriano. Pois é isso, né? Vamos ver, o Jorginho também tem durado muito no Vasco pela Série B, também chama atenção, né? Hoje chama atenção os técnicos que duram no emprego, porque normalmente as mudanças acontecem do nada. Você é do Rio, Adriano, conhece bem o futebol carioca, o futebol brasileiro como um todo, mas especificamente o carioca, e o Eurico Miranda, que é o presidente do Vasco, tem inúmeros defeitos, você sabe bem disso, mas ele tem essa virtude, essa qualidade de não trocar muito de técnico. Ele dificilmente demite um treinador, ele gosta de dar continuidade aos trabalhos. Foi assim com o Doriva, até o Doriva pediu demissão, foi assim também até com o Celso Roth, há pouco tempo passou lá, e com o Jorginho. É uma relação muito boa, pelo que a gente lê, pelo que a gente escuta das rádios cariocas, e sorte também pro Jorginho, que ele tenha uma longevidade aí no cargo à frente do Vasco da Gama, que é um time competitivo, um pouco velho na minha opinião, muitos jogadores acima dos 30, beirando 35 até 36 anos, mas um bom time, não é à toa que é o líder da Série B, está aí na Copa do Brasil também, vai disputar esse título aí da Copa do Brasil também, acredito, o Vasco da Gama, Adriano. Olha, em ação agora, estou jogando na abertura da 16ª rodada da Série B, o Atlético Goianiense está jogando em casa com o time do Londrina e vai perdendo, um resultado surpreendente, né? O Atlético perdendo em casa. O Atlético, viu, Regis, não sei se você concorda, eu não vejo esse time todo do Atlético para estar ali nas primeiras colocações, não. Ele poderia até estar brigando ali para entrar no G4, mas já está com tempo que o time briga com o Vasco pela liderança. E hoje está perdendo em casa pro time do Londrina. O segundo tempo começou agora. Verdade, até certo ponto surpreendente, Adriano. Eu concordo com você, sim. Eu não acho o Atlético Goianiense esse time vistoso, até mesmo é um time, na verdade, pragmático. Ele faz o básico e muito bem feito, faz aquela marcação muito forte e se der faz um gol, se sofrer um empate vai tentar fazer outro, mas é um time que não arrisca muito, é um time que faz o simples. O treinador é o Marcelo Cabo, então ali ele não procura inventar muito, é se defender, a prioridade é se defender, e ele tem conseguido fazer um golzinho ou outro e tem conseguido as vitórias, tanto que é um time que não tem marcado muitos gols no campeonato, se não me engano não chegam nem a 15 gols a equipe do Atlético Goianiense, mas tem se notabilizado pelas boas defesas. Conseguiu superar o Vasco, né? Até aqui no campeonato. Você diz numa partida direta ou em termos de pontuação? Não, ganhou do Vasco, não foi o Atlético? O Atlético Goianiense, não me recordo se ganhou, sei que foi um jogo em Brasília, não é verdade? Foi o primeiro a vencer o Vasco. É verdade, em Brasília, tem razão, em Brasília. O Vasco mandou esse jogo, aliás, ele vendeu o jogo para Brasília, o Atlético Goianiense, verdade, primeira derrota do Vasco. E os times, o Atlético, Paysandu, Paraná, os times que conseguiram vencer o Vasco têm adotado a mesma tática, uma defesa. Havaí também. Havaí venceu na ressacada. Isso, tem conseguido, esses times principalmente que venceram em São Januário ou nos seus domínios, com o mando do Paysandu e Paraná que venceram lá em São Januário. Venceram em São Januário, isso. Mas a tática é a mesma, Adriano, é de esperar o Vasco, né, e vencer no contra-ataque, e isso casa muito com o que eu tenho dito da parte física da equipe do Vasco. Tem perdido jogos no final, na parte final dos jogos. Não sei se é a parte que os jogadores mais sentem, né? Andrezinho, Nenê, Rodrigo, Marcelo Matos, são muitos jogadores acima, o Júlio César lateral, são muitos jogadores acima dos 30 anos, então isso é um fator, né? A equipe do Vasco tenta. Rodrigo com 37 anos, né? Jogando na zaga, pois um jogador
para atuar 38 rodadas é muito difícil, né? Suportar. Verdade. E o Vasco vai todo quebrado enfrentar o Luverdense lá em Lucas do Rio Verde, sem Nenê, sem Andrezinho. Então, rapaz, é uma galerinha aí suspensa que não vai jogar pelo Vasco essa partida lá no Mato Grosso. 4 atletas: Madison, Rodrigo, Nenê e Andrezinho. O Rodrigo todos, não vai, né? Isso, não vai, todos por cartão, né? Terceiro cartão. Então é isso, Adriano. Antigamente a galera dizia que o jogador forçava para não viajar, principalmente quando era uma viagem longa. Mas acho que hoje não tem mais isso no futebol, não, né? Talvez, né? Talvez nas entrelinhas haja esse cuidado, sim. Não acredito que o Vasco tenha feito isso, porque perder Andrezinho, Nenê e Rodrigo em uma só vez é um pouco complicado. Além de a base do time, né? Jogadores, a experiência do time. Isso, né? Exatamente, aquela dosagem ali. Embora atualmente o Vasco tenha mais jogadores experientes e só isso, né, do que jogadores jovens, né? Não há uma mescla, a maioria são jogadores bem experientes. O goleiro Martin Silva, a exceção é o Madison, por exemplo, que vai estar fora, o lateral direito, e entra o Iago Pikachu. Mas como vimos falando, Adriano, do Atlético Goianiense, tem surpreendido porque tem se dado bem fazendo o fácil, se defendendo primeiro e atacando na boa, e tem conseguido aí bons resultados, como você bem disse, né? Um resultado bem simbólico, venceu o Vasco jogando lá em Brasília, e é isso, né? Não sei, acredito que não vá até o final da competição disputando o acesso, mas até agora, passamos de um terço da competição, tem disputado. A gente tem falado do Vasco, né? Que está liderando aí a competição, e daqui a algumas rodadas, daqui a poucas rodadas, o Ceará estará enfrentando o Vasco da Gama. E, coincidência, a gente falava dos adversários que conseguiram superar o Vasco até aqui na Série B. 3 deles estão jogando hoje, falta apenas o time do Avaí. Tá jogando agora o Atlético Goianiense, que venceu o Vasco, primeiro a vencer, e daqui a pouco, 9h30, o Paraná recebe o Paysandu lá no Paraná. Falta só o Avaí mesmo, o Atlético enfrentar o Avaí para as 4 equipes que venceram o Vasco até aqui na Série B jogarem no mesmo dia hoje, né? Já que a gente está falando aí do Vasco da Gama. Isso, e a gente faz esse comparativo, né? Porque o Vasco é o grande da competição, é o time a ser batido, é o time com maior folha, é o time de que se espera tecnicamente o melhor futebol, mas não tem sido assim, né? Ou pelo menos esperava-se, dizia-se, né? Alguns lá para as bandas do Rio de Janeiro que o Vasco iria subir com os pés nas costas, né? Que haveria facilidade, e a gente não está vendo, não está notando essa facilidade tão grande. O time é líder, foi líder a maioria da competição, mas não há uma vantagem, o time não desgarrou, como a gente fala, né? O time ainda não abriu uma vantagem considerável que lhe dê tanta tranquilidade, mas vem fazendo uma boa Série B, apesar de ter sido derrotado já 3 ou 4 vezes, 4 vezes na verdade, mas é o grande a ser batido, digamos assim. E o Ceará vai ter muitas dificuldades quando for enfrentar a equipe vascaína na 19ª rodada, jogo que vai acontecer na Arena Castelão, se não me engano, Adriano. Tá certo, Regis Melo, aqui no Faixa Nobre do Esporte, você fica bem informado também, opiniões aqui, que vai bombando aí na nossa interatividade, no facebook.com/bola na rede, Twitter, @bola_na rede, tem também a Bola na Rede Zap, participe conosco, 98935-1841, 98935-1841, WhatsApp da Alegria, para você mandar a sua mensagem e interagir conosco. É o Faixa que está começando já, tem as primeiras informações do Fortaleza do Ceará. Carneiro e Companhia, Gustavo Sampaio, 525, self-service sem peso com mais de 40 opções por apenas R$13. Pizzas a R$20 e acompanhe refrigerante 1 litro. Pratos para 2 pessoas na promoção a partir de R$25. Whisky Black White, dose apenas R$4,99. Todos os jogos estão bombando aí na sua telinha. Vai lá em Carneiro e Companhia. Você assiste com todo conforto. Entrega em domicílio. Ligue 3223-5671. Madeireira Ceará, tudo em compensado, MDF, madeirite, portas, madeiras e ferragens em geral, com os melhores preços da cidade. MDF Linha Branco, Floraplaque, R$136,90 a folha. Castelo de Castro, 11,38, São Cristóvão, 3269-6611. O site é madeireiraceará.com.br. Direção Nilcélio Alves. A Aurorense Equipamentos para Construção Civil está com uma promoção em betoneira 400 litros motor monofásico ou trifásico por apenas R$2.290 em até 5 vezes do cartão de crédito, com garantia de 6 meses dada pela própria Aurorense. 3484-5272, 3484-5272. Vamos com as primeiras informações
Vamos falar do Alvinegro, que estará em campo amanhã pela Copa do Brasil. O jogo é 9h45, pontapé inicial 9 horas, mais 9h45 a bola rola e você vai ficar ligado aqui na narração de J. Rômulo. Agora, as primeiras do Vozão. Ceará! Com o Rodrigo Cavalcante. Amanhã desta terça-feira foi de mistério em Carlos de Alencar Pinto e o técnico Sérgio Soares explica por que realizou o treino desta manhã sem a presença da imprensa. A gente tem que criar uma dúvida no Botafogo. Se nós passarmos todas as situações que foram feitas hoje, né, evidentemente que vocês vão passar, todo mundo hoje busca informação através da internet e com certeza vai ter, né, vai se preparar para qualquer situação que a gente possa apresentar. O comandante alvinegro explica por que optou por poupar o atacante Rafael Costa do jogo contra o Botafogo. O Rafa vem jogando, vem com uma sequência de jogos, né? É um cara que está se desgastando, está fugindo um pouquinho das suas características, é um jogador que está procurando fazer a marcação também, né? Voltando para essa segunda bola, então é um desgaste muito maior, diferente do que ele fazia antes, que era um jogador que foi mais enfiado, não voltava tanto, não apertava tanto a marcação, então é por isso que a gente optou em deixar o Rafa. E reforça o que o time ganha com o retorno de Thiago Cametá. Agora temos aí o Cametá à disposição, ficou muito tempo fora, né? E aí é importante o Cametá estar entrando, que é um jogador que tem boa saída, tem boa dinâmica, né? Tá melhorando no aspecto defensivo também, então a gente ganha que o Eduardo está numa posição que ele gosta de jogar, né? E o Cametá que é especialista desse lado, pra gente ter essa saída com bastante velocidade, até com a bola dominada, que o Cametá gosta muito de sair com essa bola dominada, e isso dá uma condição de você, é o lado forte do adversário, né? O adversário tem um lado muito forte do lado esquerdo, a gente vai ter o Cametá ali para ter esse confronto. O treinador deixa claro que apesar das mudanças de peças, a postura ofensiva será a mesma frente à equipe paraibana. Muda as peças, né? Hoje a gente trabalha com dois homens com uma característica quase que semelhante, né? Nós abrimos mão da velocidade, né? E com a saída, deixando o Rafael aqui, a gente tem duas opções e as opções são de velocidade. Então você acaba tendo jogadores que têm mais velocidade em situação de contra-ataque. Isso muda um pouco, né? Mas assim, característica do time vai mudar nesse sentido, mas a postura não vai mudar, porque a gente vai ser um time com a mesma postura que a gente vem jogando, até porque tá todos trabalhando e vendo a maneira que a gente tá desenvolvendo. Sérgio fala sobre os pontos positivos do Botafogo da Paraíba. É um time rápido, é um time que tem muita velocidade, né? Ali com o Danielzinho, com o lado esquerdo com o Recife, que joga na segunda linha, né? É um time que tem essa característica, é um time que procura também marcar forte, até característica do Itamar. Então a minha maior preocupação é a velocidade, a gente tem que neutralizar essas ações do adversário para que a gente possa ter êxito lá fora. E deixa claro que problemas foram detectados na última sexta-feira contra o Tupi e que esses problemas já estão sendo corrigidos. A gente tem que procurar um equilíbrio, né? Eu digo muito a eles o seguinte, que a gente dentro de casa é muito forte e fora a gente tem que se tornar forte, né? Até porque o adversário na sua casa procura se impor, né? E a gente tem que ter um equilíbrio dentro do jogo para que a gente possa buscar o resultado. Perde um pouco a concentração, e isso aconteceu no jogo do Avaí que nós erramos, né? Digo o que aconteceu no jogo do Tupi também, e isso é uma questão que nós resolvemos internamente, né? Então a equipe precisa estar mais concentrada o tempo inteiro, sabendo que tem um adversário que vai procurar o gol a cada momento, pelo fato de estar jogando em casa. Então é esse equilíbrio que a gente tem que ter e aumentar o nível de concentração. Sérgio fala sobre as diferenças entre jogar a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro da Série B. A diferença é que você tem que saber usar o regulamento. É uma partida de 180 minutos, são 2 jogos, você agora tem a questão do gol fora de casa, né, que a gente tem que saber aproveitar também, não pode se encolher, mas eu digo que a gente tem que ir lá fazer um bom resultado para trazer a decisão diante do nosso torcedor. É isso que a gente vai procurar fazer. A competição, ela é diferente no sentido de ser mata-mata, onde você precisa estar muito bem nesses dois jogos para poder avançar dentro da competição. Apesar do mistério, realizando a atividade da manhã desta terça-feira sem a presença da imprensa, o Ceará deverá ser o mesmo que treinou na tarde da última segunda-feira no Vovozão. Para o jogo desta quarta-feira em João Pessoa, somente o atacante Rafael Costa foi poupado, sem poder contar com os zagueiros Valdo e Everton Páscoa, o lateral esquerdo Thalisson, o volante Diego Felipe, o meia Wesley e o atacante William Henrique, pois já atuaram por seus antigos clubes. O time deverá ter 6 mudanças em relação à formação inicial da derrota da última sexta-feira para o Tupi. O Ceará deverá enfrentar o Botafogo no Almeidão com Everson, Cametá, Sandro, Charles e Eduardo, Baraca, Richard
Richardson, Ricardinho e Thomas Bastos. O ataque será formado por Serginho e Bill. Foram relacionados também o goleiro Lauro, o zagueiro Lucas, o volante João Marcos, o meia Felipe e os atacantes Alex Amado, Robinho, Caio César e Rafinha. Com notícias do Ceará, Rodrigo Cavalcante para o Faixa Nobre do Esporte. É isso, é o Ceará já pronto para enfrentar o Botafogo da Paraíba pela Copa do Brasil. Tá mudando a bateria para a Copa do Brasil, tirando um pouco da Série B, e agora a atenção é a Copa do Brasil e uma equipe bem modificada, uma equipe com jogadores que não vinham atuando com frequência. Tem a volta do Cametá. Bom, pelo menos a gente estamos conjecturando, já que o treinamento de hoje foi fechado, né? Mas o nosso repórter presente, ele acompanha o time de perto e a gente percebe aqui, Cametá, a permanência do Sandro, porque o Valdo não pode jogar, já jogou Copa do Brasil pelo time do Confiança. O Eduardo na lateral esquerda, é o que muitos pedem, o Eduardo jogando na lateral esquerda, já que o Thalisson não pode jogar porque já jogou por outra equipe também. O Baraca retornando depois de um período também no departamento médico. João Marcos poderá ser poupado, está relacionado, de repente ninguém sabe se ele entra ou não. Tá mais para não, porque o Baraca treinou na semana como titular. A Richardson mantido na equipe, Ricardinho e Thomas Bastos, mais uma oportunidade. Esse não pode reclamar que não teve oportunidade, mais uma para ele mostrar que tem o seu valor e que pode brigar pela camisa titular. Serginho também, mais uma oportunidade para esse jogador. Acho ele bom jogador, mas no Ceará, na minha opinião, ainda não aconteceu. Aí tem o atacante Bill. Aí no caso, alguns jogadores poupados e outros que já atuaram por outras equipes nessa Copa do Brasil. É por aí o caminho, o Ceará como uma equipe bem diferente, dando a entender que prioriza realmente a Série B, mas também não pode fechar os olhos para a Copa do Brasil, no qual o time já tem um certo know-how, já chegou a uma final e também quem passa de fase dá um din-din legal, né? Verdade, Adriano, são vários aspectos que fazem com que o Ceará ou qualquer clube, né, que esteja jogando a Copa do Brasil se dedique a ela, mesmo que não priorize, mas ele não vai abrir mão, né, de um todo, não vai mandar um time cheio de jogadores sub-20, por exemplo, vai mandar um time, como o Sérgio falou, mesclado, né, com jogadores que vêm atuando com uma certa frequência, como o Bill, e jogadores que estão voltando até para ganhar um certo ritmo, como o Sandro, o Cametá, o Baraca, né? Então, um jogo importante, né? Uma coisa que me chamou a atenção foi a competitividade. O time que ele está levando, a lista dos relacionados, é um time sim forte, é um time competitivo, pelo menos no papel dá para formar um bom time. Falando do esquema que ele deve usar, se baseando pelo treino de segunda-feira, muita gente vê como um 4-2, aliás, 4-4-2. Eu vejo como um 4-2-3-1, que muda pouco, mas muda. Eu vejo o Bill no antigo esquema que o Sérgio Soares quis implantar aqui, que foi o 4-1-4-1, que eu prefiro chamar de 4-2-3-1. Então seria um plano B do Sérgio, uma tentativa de tentar um outro esquema de jogo em outra competição? Eu acho que sim. E o que eu acho coerente, eu acho até legal. Eu gosto dessa questão da versatilidade, Adriano. Eu não gosto. O problema aqui no Brasil é que são poucos treinos, muita viagem, não há tempo para fazer esses aprimoramentos. Mas eu gosto dessa questão do treinador que faz um pouco diferente, que sai do esquema convencional e faz o novo. Eu acho isso muito válido, né? E ele pode sim estar tentando usar aí outros jogadores, né? Na Copa do Brasil, uma espécie de laboratório. Eu acho que o Bill vai jogar um pouco mais isolado. Esses três jogadores vão jogar no meio, né? O Ricardinho mais avançado, o Ricardinho, Thomas Bastos e Serginho. E os dois volantes ali de contenção e saída de bola, que é o Baraca e o Richardson. Eu falei há um certo tempo aqui no Faixa Nobre do Esporte, Adriano, que enquanto o Ceará contasse no time titular como um jogador com as características do Baraca, ele teria dificuldades na transição, na marcação, enfim, na chegada. E coincidentemente, após a saída dele e a entrada do João Marcos, que é um jogador que sai um pouco mais, que tem um passe melhor e que liberou mais o Richardson para a posição de segundo volante, o Ceará também passou a jogar melhor. Eu desejo sorte aí ao Baraca, né, a um dos nossos representantes na Copa do Brasil,
mas é um jogador que as características não me agradam, né? Só de contenção, o passe não é muito bom, não apoia bem, então é um jogador que daqui a alguns anos vai deixar de existir, né? As características desse jogador, eu tenho certeza que elas vão deixar de existir, e quando formos falar daqui a uns 20 anos de futebol, a gente vai lembrar, no futebol naquele tempo tinha isso, um jogador com essas características, que só marcava, que não jogava, que não fazia gols, porque os volantes modernos, eles chegam, eles armam, né? Eles desarmam, mas também armam, eles saem com mais qualidade. O Richardson, por exemplo, um Juliano do Fortaleza, um Corrêa do Fortaleza, só para citar alguns exemplos para que o torcedor entenda mais ou menos o que a gente está falando. Para resumir, um Ceará forte, um Ceará com condições de jogar bem com um Belo, que vem bem, né? Que vem empolgado. Líder, né? Líder da Série C, A, né? Isso, líder do seu grupo. Então é um time que vem aí também com o apoio da torcida, né? Overdose de Botafogo da Paraíba, né? Alguns dizem que o Botafogo da Paraíba vai fazer um mini campeonato cearense essa semana, né? Jogar com o Ceará e depois com Fortaleza. Vai participar aí. E depois com o Ceará de novo. E depois com o Ceará de novo, verdade. Já na próxima semana. Vem pra cá e vai armar a barraca dele aqui até quarta-feira. Vai ficar por aqui. Não há sentido de voltar para João Pessoa. O time joga domingo aqui com Fortaleza e na quarta-feira joga com o Ceará. Vai voltar para João Pessoa? Não vai ficar aqui logo. Verdade, tem que economizar tempo, descansar os jogadores, né? É bem mais lógico e mais óbvio que a equipe fique aqui, né, na nossa capital. Espera um bom jogo, Adriano. E a torcida parece que vai comparecer. O Botafogo da Paraíba fez promoção. E eu acho importante o incentivo à participação da torcida, né? A torcida ir pro estádio. E eu tenho essa ideia de que ingresso barato pode sim levar torcedor ao estádio, né? Não só o ingresso barato, mas também um estacionamento barato, um lanche com preço viável, sem preços exorbitantes e com ingressos baratos. Eu acho que nós vamos ter tanto torcedores indo como sócios, mais sócios nos nossos clubes, falando aqui de Ceará e Fortaleza com relação a esse assunto, Adriano. JC Construções, o maior estoque de material de construção de Capuã. Temos preços especiais para construtoras e revendedores. Forro PVC virgem, 12,50 metros quadrados. Porta trabalhada montada, somente R$480. Porta Paraná montada, R$149. Cimento Poti ou Apodi, 16,50 no atacado. 3342-8562, 985-17-7591. Entrega em Calcaia, Fortaleza e região metropolitana. Carneiro e Companhia, Gustavo Sampaio, 525. Self-service sem peso com mais de 40 opções por apenas R$13. Pizzas a R$20 e acompanhe refrigerante 1 litro. Pratos para 2 pessoas na promoção, R$25, a partir de R$25. Whisky Black White, dose apenas R$4,99. Todos os jogos que estão bombando aí na sua telinha, vai lá em Carneiro e Companhia. Você assiste com todo conforto e aquela tranquilidade. Entrega em domicílio, 3223-5671. A Aurorense Equipamentos para Construção Civil está com uma promoção em betoneiras 400 litros, motor monofásico ou trifásico por apenas R$2.290 em até 5 vezes no cartão de crédito, com garantia de 6 meses dada pela própria Aurorense. 3484-5272, 3484-5272. Já leu o blog do Edmilson Maciel hoje? edmilsonmaciel.blogspot.com.br. Vai lá e você vai ficar bem informado. Notícias sobre futebol. Agora tem informação do Tricolor. Fortaleza! Dando o Alex Oliveira. Hoje no departamento médico tricolor tem pelo menos 5 atletas tratando de contusão. 2 desses atletas já estão fora do jogo de domingo contra o Botafogo. Dr. Vinícius Filho está conosco e começa um balanço do DM pelo volante Guto, doutor. Ele teve uma lesão de grau 1 para 2 na musculatura posterior da coxa esquerda no dia 3 de julho. E segue em recuperação na fisioterapia. O planejamento nosso para ele é algo em torno de 2 a 3 semanas. Então, ainda segue conosco na fisioterapia. Outro atleta que houve uma lesão foi o Rosinei, no jogo contra o América Mineiro, na quinta-feira. Ele teve uma lesão grau 1, quase grau 2 também, no músculo adutor da coxa direita. Já houve uma melhora importante da clínica. A nossa ideia é que ele possa passar para a transição em algo em torno de 2 semanas.
Outro atleta que também teve uma lesão nesse último jogo agora foi o Everton. Ele teve um entorse no tornozelo direito. Ele vai ser avaliado amanhã com exame esquerdo. Ele vai ser avaliado amanhã com exames de imagem. Realmente ainda está um pouco de edema no tornozelo esquerdo. E aí amanhã a gente passa alguma informação sobre o prognóstico. O William Simões, hoje a gente preferiu poupá-lo do treinamento, mas houve uma melhora já clínica importante e amanhã vai ser reavaliado para ele poder retornar à equipe, certo? Ele teve um desconforto no músculo adutor da coxa direita, e esse foi o motivo que ele saiu no intervalo do jogo contra o América Mineiro, né? Foi poupado no jogo contra o Remo no domingo, mas assim, houve uma melhora clínica importante, então amanhã ele deve retornar aos treinamentos. O Daniel, vocês já devem ter percebido hoje, ele treinou com a equipe normalmente, né? Ele está nesse período final aí de transição da parte física, tá? É um problema de uma fascite plantar, que já foi falado algumas vezes, né? É uma inflamação na planta do pé, tá? Mas até já surpreendeu bastante a gente aí no treinamento, que está desempenhando bem. O atleta Núbio Flávio, que ele já estava praticamente uns 10, 11 dias conosco no departamento médico, foi liberado hoje para transição. Ele teve um estiramento grau 1 na panturrilha, teve um entorse também no tornozelo, mas já está em transição. Outro atleta que estava conosco, mas também participou desse último jogo contra o Remo, foi o atleta Juliano, né? Que já está entregue para a equipe. Sobre o Juliano, houve alguma dificuldade para se chegar ao diagnóstico do que tinha o atleta? Na verdade, não houve dificuldade no diagnóstico, né? Houve, digamos assim, uma demora na recuperação do atleta. Isso é multifatorial, tá? Tanto no sentido próprio do atleta, na sua recuperação, como os sintomas que ele está sentindo. Então, assim, há uma multiplicidade de fatores. Não houve uma demora no diagnóstico, e sim na recuperação propriamente dita do atleta. Mas inicialmente foi passado que o atleta estava com torcicolo, doutor. Houve no exame dele algo que a gente chama de protrusão discal, certo? Assim, como se fala em termos um pouco mais leigos, se usa geralmente como se fosse um início de uma hérnia de disco, mas assim, se fosse algo nesse sentido, os sintomas são diferentes, tá? Dá sintomas de choque no membro do lado afetado, são sintomas diferentes. Aquilo mais foi um achado, mas que não correspondia aos sintomas que o atleta apresentava. Obrigado ao doutor Vinícius Filho. Vou conversar agora com o Juliano, que está conosco aqui também no Faixa Nobre do Esporte. Teve que viajar de última hora, estava pronto ou acabou entrando a meio pau? Como é que tá? Não, me senti bem aliviado das dores que eu vinha sentindo, e me senti bem, com confiança para jogar. É claro que depois de uma derrota é difícil tu dizer alguma coisa, mas me senti bem, senti um pouco, claro, a parte física, porque eu não vinha treinando com todos e o pessoal viajou na terça-feira. Eu fiquei fazendo trabalhos à parte aqui em Fortaleza, mas foi importante para eu perder um pouco do receio das dores que eu vinha sentindo, e até o próprio ritmo de jogo também. Só pra gente fechar, Juliano, o Marquinhos Santos, após a derrota para o ABC, ainda na 5ª rodada, chamou a responsabilidade para si, tirando, claro, dos seus atletas, vocês. Mas no último jogo contra o Remo, na derrota por 2-0, ele dividiu essa responsabilidade. Como é que vocês assimilam essa divisão? Olha, a responsabilidade é de todos, né? Acho que nós jogadores com certeza temos responsabilidade, assim como todos. E ele tornar público isso, acho que não tem problema nenhum. Não acho que interfira em nada. Ele é o nosso comandante, e se ele achou melhor falar isso, eu acato, e eu acho que ele tem um pouco de razão também, né? A gente tem que ter um pouquinho de vergonha na cara e sentir a derrota mesmo, porque pra gente dar uma resposta também, né? Não adianta a gente achar que é normal perder.
A gente tem que ter um pouquinho mais de brilho e mostrar que não vai ser fácil ganhar do Fortaleza nos próximos jogos. Obrigado então aí ao Juliano conversando conosco aqui no Faixa Nobre do Esporte. A equipe retornou aos trabalhos da tarde desta terça-feira. Os jogadores que atuaram contra o Remo fizeram apenas o trabalho regenerativo na academia e com gelo. E um grupo que não foi relacionado para o jogo e os atletas que foram como opção no banco de reservas fizeram um trabalho com bola, comandados de perto pelo treinador Marquinhos Santos. A equipe retorna aos treinamentos nesta quarta-feira em 2 períodos, mas na segunda parte a gente fala mais sobre isso aqui no Faixa Nobre do Esporte. Com notícias do Fortaleza, Alex Oliveira. Valeu, Alex Oliveira. Informações do Tricolor de Aço que tem que arrumar a casa. Tem uma semana pro jogo contra o Botafogo na Paraíba. Contusões, o treinador, estranhamente agora, né? Depois que começou a se dar mal, na época que estava ganhando era ele, a responsabilidade. Agora que tá perdendo, ele quer dividir responsabilidades. Isso aí não pega bem não, o Regis. Isso não fica legal para um comandante. Quando foi campeão cearense, antes de começar a Série C, aquela euforia de falar que ia ser campeão, e a responsabilidade era dele. Agora que o time está perdendo, ele acha de dividir as responsabilidades. Adriano, é uma postura que na verdade assim, né? Não aconselhável no mínimo. É verdade, porque assim, o porquê dessa entrevista dele eu vou interpretar. Ele, na derrota para o ABC aqui, ele disse que não culpassem os atletas, que a responsabilidade era dele naquela derrota, né? Então ele deu uma outra entrevista agora dessa derrota pro Remo, dividindo a responsabilidade. Então o contexto foi mais ou menos esse, né? Naquela, ele foi até interpelado na coletiva, naquela vez ele chamou para si a responsabilidade, estava bem, com as costas largas, né? O time era líder. Só que e dessa agora vez, viu, Regis, não querendo se interromper, mas porque ele mexeu no time, né? Ele mexeu no time, colocou 3 zagueiros, ele mexeu demais no time. Então, contra o Remo, eu interpretei nessa derrota mais a responsabilidade dele nessa do que aquela do ABC. Entendo. O momento é ruim do Fortaleza e do Marquinhos Santos também à frente do Fortaleza. A gente que elogiou bastante o trabalho dele pela leitura que ele fez em tão pouco tempo do elenco, né? Ele usou o que tinha no elenco e fez um trabalho tão bom, fez o time jogar tão bem logo, muito cedo. Então foram muitos elogios ao trabalho do Marquinhos. O momento é outro, ele perdeu alguns jogadores e é curioso realmente essa situação do Fortaleza e do Marquinhos Santos à frente da equipe. A corrida agora para contratar, né? Pois essa corrida para contratar. Eu vou chegar nesse ponto, mas olha o paralelo. Geralmente a gente prega, e o futebol é assim, embora o futebol seja algo que às vezes é inexplicável, mas a gente prega que precisa de tempo para o treinador conhecer, para os resultados e as boas atuações chegarem, né? No caso do Marquinhos é o contrário. Ele no começo, quando teve o primeiro contato com o elenco, conseguiu ter um bom rendimento, fazer com que o time jogasse. E agora, exatamente, e agora com o time com mais tempo de casa, com mais tempo com o elenco, na prática, né, era para ele melhorar o desempenho desses atletas e do time, consequentemente. Houve perdas e eu acho que aí é o problema, Adriano. Eu acho que o Fortaleza tem que contratar. Nós trabalhamos naquela partida contra o Salgueiro, foi empate lá em Pernambuco, e naquela ocasião eu já comentava sobre isso, que o Fortaleza precisava de contratações. E outro detalhe, um erro do Marquinhos Santos, que ele tem querido fazer a mesma coisa que fazia antes com peças diferentes. Não vai dar certo, a gente já falou sobre isso. Ele tem que fazer diferente com essas peças diferentes que ele tem. Ele tá usando os mesmos esquemas que deram certo, até as variações. Ele colocava o Max Oliveira de lateral esquerdo e dava certo. Ele era canhoto, aliás, ele é canhoto, né? Quando estava jogando, deu tudo certo, né? Aquele setor esquerdo ficou forte, deu certo colocar 3 zagueiros e um esquerdo por ali. Ele tentou fazer a mesma coisa com o Elivelton, que não é canhoto. Não ia dar certo. Eu vejo que a responsabilidade tem muito dele. Exatamente, você tem razão, né? Então assim, ele está se complicando, ele está tentando fazer o mesmo com peças diferentes. Concordo plenamente. Eu acho que ele tem que radicalizar, reencontrar uma nova maneira de acordo com as peças que ele tem hoje. Ele tem que esquecer
o elenco e o que dava certo com outras peças. Eu acho que ele tem que rever conceitos nesse sentido, de ver uma maneira, por exemplo, um 4-3-3, já dei esse exemplo aqui, um 4-5-1, jogar, por exemplo, 2 centroavantes, o Anselmo e o Ronaldo, testar, fazer experiências, tanto no treino, que ele tem tempo para isso, é uma semana que o Fortaleza passa geralmente de um jogo para o outro, e a competição também da Série C permite isso, né? O nível técnico é um pouco mais baixo. Fortaleza é o melhor time da chave, é o melhor elenco da chave, na minha opinião. Só tem que acertar algumas peças, Adriano. Perfeito, intervalo no Faixa Nobre. Na volta tem alô pra você. Vai mandando o seu e tem muito mais informação por aqui. Você ouve Faixa Nobre do Esporte. E lá vamos nós, é o Faixa Nobre do Esporte. Vamos aos alôs. Para você que está na interatividade conosco aqui, bombando no facebook.com/bola na rede, no Twitter, @bola_, na rede. De antemão, Vladimir Filho tá conosco aqui na interatividade, do bairro Meireles, torce pro Fortaleza e tá aqui na interatividade. Grande Vladimir, abraço para você, irmão. Tá aqui curtindo Faixa Nobre do Esporte. Tem mais gente conosco aqui na interatividade. Vamos ver aqui, tem o Elvis Rodrigues Coelho, tá conosco também aqui, ouvindo Faixa Nobre do Esporte. Tá certo, irmão. Obrigado aí pela fortalecida. Por aqui também nós temos Wagner Filho também, tá conosco. O Breno Dinamic também, ele torce pro Fortaleza. Também tá aqui bombando a nossa interatividade. Mais pessoas conosco. A Filon Moura e hoje João Cunha. Ele torce pro Ceará, aniversário dele hoje. Parabéns pra ele. Muitos anos de vida, saúde. Valeu, irmão. Aqui pela participação. Jonas Pereira, Andrade Júnior também tá dando aquela fortalecida aqui, nossa interatividade. Deixa eu ver quem mais chegando aqui. É o Breno Gomes, que tá conosco aqui também. Valeu, irmão. Valeu aí pela moral. Olha só, Série B do Campeonato Brasileiro, o Atlético Goianiense empatou e imediatamente o time do Londrina desempatou de novo. Tá na frente Londrina, valente mais Londrina, resistindo aí a pressão do Atlético no Serra Dourada, está vencendo o jogo. 2-1, 2 gols de Keirson. 2 gols de Keirson. O time do Londrina vai então superando o Atlético Goianiense lá no Serra Dourada. Vamos com informações do Ceará aqui no Faixa Nobre do Esporte. Ceará! Rodrigo Cavalcante. O meia Thomas Bastos deixa claro o que fazer para trazer o resultado positivo de João Pessoa. Acho que tem que entrar ligado, né? Não dá mole pro adversário. Acho que tem que fazer resultado lá para trazer aqui para casa pra gente sair classificado, né? Amargando o banco de reservas desde a partida contra o Goiás na 5ª rodada da Série B, Thomas promete ser outro para se manter no time titular. Acho que na verdade eu tava querendo servir muito meus companheiros, né? A partir do momento ali que eu vi tava servindo demais, tocando demais, eu acho que até meus companheiros já tava falando, chuta mais, né? E depois que eu perdi a posição, foi aí que eu fui perceber isso, né? Tá chutando um pouco, mas agora eu tô um novo Thomas diferente, eu tenho certeza que vai sair agora. O meia revela que vem aprimorando os arremates de fora da área nos treinamentos. Na verdade eu tô fazendo isso bastante nos treinamentos, eu acho que isso que tá sendo mais diferente agora em mim, né? Mais atitude, mais chutar ali de fora, e eu tenho certeza que contra esse Botafogo aí da Paraíba, vou fazer isso melhor. Apesar de um time cheio de modificações, Thomas deixa claro que a falta de entrosamento não será um problema para o vovô. A gente já se conhece bastante, né? Apesar de ter jogado pouco, né? Ter saído da equipe, mas eu tenho certeza que vai ser um jogo diferente. É um jogo que a gente vai ser também bastante agressivo. Temos também que tomar muito cuidado, que a equipe deles é uma equipe de muita qualidade. O meia fala sobre o Botafogo da Paraíba, adversário desta quarta-feira. É uma equipe muito forte, uma equipe entrosada, onde meio que mesclada, né? Ter jogadores experientes e jogadores novos, que temos que tomar muita atenção, né? Com a rapaziada dele da frente, que é uma equipe muito rápida. Apesar do mistério, realizando a atividade da manhã desta terça-feira sem a presença da imprensa, o Ceará deverá ser o mesmo que treinou na tarde da última segunda-feira no Vovozão. Para o jogo desta quarta-feira em João Pessoa, somente o atacante Rafael Costa foi poupado, sem poder contar com os zagueiros Valdo e Everton Páscoa, o lateral esquerdo Thalisson, o volante Diego Felipe, o meia Wesley e o atacante William Henrique, pois já atuaram por seus antigos clubes. O time deverá ter
6 mudanças em relação à formação inicial da derrota da última sexta-feira para o Tupi. O Ceará deverá enfrentar o Botafogo no Almeidão com Everson, Cametá, Sandro, Charles e Eduardo, Baraca, Richardson, Ricardinho e Thomas Bastos. O ataque será formado por Serginho e Bill. Foram relacionados também o goleiro Lauro, o zagueiro Lucas, o volante João Marcos, o meia Felipe e os atacantes Alex Amado, Robinho, Caio César e Rafinha. Com notícias do Ceará, Rodrigo Cavalcante para o Faixa Nobre do Esporte. Valeu, Rodrigo Cavalcante. Vamos com informações agora do Botafogo na Paraíba, o Belo. Vamos com Caleb Souza. Boa noite, Adriano Júnior, um grande abraço, um abraço a todos ligados no programa Faixa Nobre do Esporte em sua rádio A3 FM, chegando com as informações do Botafogo, aniversário do Ceará pela Copa do Brasil amanhã no estádio José Américo de Almeida Filho, o Almeidão. Jogo de bola, terceira fase da Copa do Brasil, fase inédita para o time do Botafogo, pela primeira vez chegando a esta fase da competição nacional. Isso já vem fazendo história aí o time do Botafogo, comandado pelo técnico Itamar Schuller. Técnico esse que na manhã de hoje comandou a última atividade antes desse jogão de bola. Itamar comandou o coletivo a portões fechados, escondendo aí totalmente o jogo, escondendo a equipe, a formatação do seu time. Ele que tem aí a dúvida de contar com o volante Val, dores musculares, deixou o atleta de fora do último jogo pela Copa, pelo Campeonato Brasileiro Série C diante do Asa, onde o Botafogo venceu pelo placar de 2-0. O atleta foi poupado, como também foi poupado da atividade na manhã de hoje e é dúvida para o jogo de amanhã. O técnico Itamar Schuller deve só definir o time momentos antes da partida. Itamar, que sempre vem aprontando nesses principais jogos decisivos, sempre de última hora muda uma coisa, a assessoria de imprensa libera a escalação, mas quando o time entra em campo é outra forma, sempre muda uma ou duas peças, então fica essa interrogação do time que ele deve colocar em campo, mas tudo indica que ele deve repetir o mesmo time que venceu o Asa de Arapiraca pelo placar de 2-0 pela Série C do Campeonato Brasileiro, no esquema 4-4-2, com Michel Alves no gol, Ângelo na lateral direita, Plínio e Marcelo Xavier na zaga e o Jefferson Recife na lateral esquerda. No meio campo, Djavan ao lado do Sapé, dupla de volantes, até mesmo, quem sabe, pode acontecer um milagre e o Val aparecer ali como segundo volante. Nas armações, Pedro Castro e Massinho. Também o Assis pode ser novidade no lugar do Pedro Castro. Assis, que vinha sendo titular nos últimos jogos do Botafogo, foi poupado, aliás, ficou no banco de reservas na última partida, ainda entrou no segundo tempo. Quem sabe ele pode pintar ali no meio campo na armação ao lado do Massinho. No ataque, Rodrigo Silva ao lado do Danielzinho. Destaque para Rodrigo Silva, 4 jogos, 4 gols com a camisa do Botafogo. Atacante Miller Fernandes, pretendido aí por clubes do exterior, segundo o diretor de futebol Giovanni Martinelli. O atleta vem sendo sondado aí por alguns clubes, mas no entanto não sabe qual país. Miller Fernandes, que vinha sendo titular antes da chegada do Rodrigo Silva, depois amargando o banco de reservas, surgiu essas propostas do futebol do exterior, mas não sabe qual clube e mesmo que país deve ir o atacante Miller Fernandes. Pode ser relacionado, pode ser aproveitado na partida de amanhã. O torcedor está empolgado com a liderança do grupo A do Campeonato Brasileiro da Série C e deve comparecer em bom número amanhã no estádio Almeidão. Portanto, amigos do programa Faixa Nobre do Esporte, sua rádio A3 FM, tá aqui as informações do Botafogo, repórter Caleb Souza, direto de João Pessoa. Valeu, Caleb. Agora vamos falar do outro adversário do Ceará do próximo sábado pela Série B do Campeonato Brasileiro, é o Criciúma. Tá chegando aqui com Tony Marcos. Fala, seu Tony. Alô, amigos, estamos chegando com informações do Criciúma Esporte Clube. O técnico Roberto Cavalo tem problemas para escalar o time que enfrenta o Ceará na tarde deste sábado às 16 horas. Roberto Cavalo não pode contar com o Roberto, atacante, que está há quase um mês fora do time, tem um problema muscular, e também com o lateral esquerdo Marlon. Ele sofreu uma torção no tornozelo e por isso não viaja com a delegação para o Ceará, para Fortaleza, como também o Roberto. Outro problema também para o treinador tricolor diz respeito à lateral direita.
O jogador Ezequiel foi negociado com o Cruzeiro de Minas Gerais. E com isso, o Ezequiel, que era até então titular do time, está fora, foi vendido e ficará defendendo a equipe do Azul Celeste, o Cruzeiro, por 4 temporadas. Na tarde de hoje, o técnico Roberto Cavalo fez um treino tático e colocou este time, pelo menos treinou a boa parte do treino com este esboço de time: Luiz, Lucas Taylor, Rafael, Natan, Diego Giareta, ele é um zagueiro improvisado na lateral esquerda, meio campo com João Afonso e Douglas Moreira, 2 meias com Juninho, ex-Audax, e Elvis, que passou pelo Botafogo no ano passado, Gustavo, que vem sendo aí sensação, pelo menos é o vice-artilheiro da Série B do Campeonato Brasileiro e tem despertado interesse de Corinthians, de Palmeiras. Gustavo marcou 9 gols até agora na temporada, e o atacante Niltinho. O grupo volta aos trabalhos na manhã desta quarta-feira. Às 10 horas, às 3:30, tem mais um treino no CT do Criciúma, e a viagem está marcada para quinta-feira, 8 horas da manhã. Sexta-feira, aí mesmo em Fortaleza, acontece o último treino, onde teremos a definição do time do Criciúma para o confronto diante do Ceará. O Criciúma, que não vence há 4 jogos dentro de casa, vem também aí de resultados importantes e negativos, né? Acabou empatando em casa em 2-2 contra o Luverdense, vai em busca da vitória, porque uma derrota para o Ceará afasta muito do G4. Hoje, o Ceará é o 4º colocado. Uma vitória do Ceará, o Tigre acaba ficando 7 pontos, dificultando ainda mais a caminhada em busca do retorno à Série A do Campeonato Brasileiro. Com informações do Criciúma, direto dos estúdios da Rádio Ilha Negra em Criciúma, falou o repórter Tony Marcos. Um abraço, amigos. Valeu, Tony, com informações do Criciúma. Sábado estará aqui enfrentando o Ceará às 4 horas da tarde, mas o Alvinegro amanhã enfrenta o Botafogo da Paraíba pela Copa do Brasil. E o Faixa se despede e volta agora amanhã, 8 da noite, tem Faixa Nobre do Esporte, antes do Futebol Bola na Rede. O Futebol Bola na Rede, 9 da noite, pontapé inicial, 9h45 a bola rola lá em Jampa, na capital paraibana, para Botafogo da Paraíba e Ceará, com transmissão aqui em 91,3, parceria radioartilheiro.com.br. J. Rômulo vai ser o capitão do nosso time. Agora vem aí o canal do vovô, pé na porta com essa galera aí, JP Quintelo, Farley, o Edmilson Marcel, toda a galera junto aqui para fazer o programa da galera do Vozão. Essa foi a Faixa Nobre do Esporte. Faixa Nobre do Esporte.